Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O corpo ainda estava quente quando o acordo aconteceu. Não havia velas, símbolos ou palavras certas. Só um porão, uma lâmpada pendurada e o homem errado no lugar errado. Ele estava de joelhos, com as mãos presas atrás do corpo. O saco plástico na cabeça já tinha sido usado antes. Estava rasgado na altura da boca, úmido de saliva e sangue. O chão tinha marcas de arrasto e respingos escuros, até o ralo entupido. Eu não planejei aquilo. Planejei resolver rápido. A lâmpada oscilou. O porão ficou mais pesado. Algo entrou, sem abrir. Nada. O ar se comprimiu e empurrou meus ouvidos para dentro. A lâmpada estourou e os cacos caíram junto com o grito dele. O som parou quando o corpo foi puxado para trás, fora do alcance da luz. O pescoço quebrou antes do impacto. O corpo ainda se mexeu. Minha cabeça bateu na parede. O concreto abriu a sobrancelha e o sangue escorreu direto para a boca. Algo me segurou pelo tórax e me levantou do chão sem cuidado. Os pés ficaram suspensos. A pressão aumentou até o ar acabar. O saco plástico se encheu de sangue. Depois esvaziou. Fui jogado contra o chão. As costelas cederam com um estalo seco. Algo entrou pela lateral do abdômen. Não abriu a pele. O interior cedeu. O estômago virou. Vomitei bile e sangue. O corpo contraiu até doer sozinho. O outro corpo parou de vez. O meu continuou. Quando a pressão saiu, o porão estava limpo demais. O ralo seco, nenhuma mancha, nenhum saco, nenhuma corda. Só o homem morto, com o pescoço dobrado, em um ângulo que não existe em gente viva. No meu flanco havia marcas profundas, paralelas, afundadas. A carne estava quente ao redor. Não sangrava, pulsava. Na mesma noite, outro morreu. Queda simples, escada curta, cabeça aberta no degrau errado. A dor no flanco cessou por algumas horas. Na segunda morte, não foi acidente. O carro atravessou o sinal e esmagou o peito do pedestre contra o para-brisa. O vidro entrou até o pulmão. O flanco coçou por dentro. As marcas afundaram mais um pouco. Na terceira, eu estava perto. N o empurrei. N o segurei. O corpo caiu. O impacto quebrou a coluna. O grito saiu pela metade. O flanco abriu um pouco mais, como se algo precisasse de espaço. Depois disso, não precisou mais de ninguém perto. As mortes começaram a acontecer sozinhas, sempre ligadas a mim. Pessoas que eu via, pessoas que eu cruzava, pessoas que eu lembrava. O flanco virou abertura. A abertura virou passagem.
Comecei a acordar em lugares onde não fui, com sangue seco sob as unhas, com dentes que não eram meus, no bolso da calça. O espelho mostrou o rosto mais rígido. O piscar vinha atrasado. Na 10ª morte, algo falou. Curto andireto. Disse que o pagamento estava quase completo. Disse que eu tinha sido um bom começo. Disse que o pacto não era para salvar ninguém, só para abrir caminho. Agora falta pouco. Não querem mais corpos fora. Querem que eu fique parado. Querem que eu aguente. Se você ouviu isso até aqui, não tente entender. Quando o pacto começa assim, não existe volta, só continuação. O turno começou às 22 horas. Nada fora do padrão. A maca estava limpa. Os instrumentos conferidos. O paciente entrou andando, respondeu nome e data. Sentei-o. Pedi que respirasse fundo. Ele obedeceu. No 3º ciclo, o tórax subiu. O ar não entrou. O monitor manteve leitura regular. Registrei ansiedade. Ajustei o oxigênio. A máscara inflou. O centro do peito afundou de uma vez, como se algo tivesse sido retirado por dentro. As costelas cederam em sequência curta. O som foi úmido. A boca abriu. Nenhum som saiu. A língua escureceu, inchou contra os dentes. As vias aéreas estavam livres. Não havia corpo estranho. O pulso manteve ritmo por segundos, além do esperado. A cada batida, o volume do tórax diminuía. A pele afundava junto, aderindo. O externo recuou. Visivelmente, o espaço interno parecia colapsar camada por camada. Chamaram apoio. Quando virei, o paciente ocupava menos a maca. Não deslizou. Afundou. A camisa foi sugada para dentro do peito, formando um vinco rígido. As mãos se fecharam com força súbita. Os dedos quebraram. A mão não abriu mais. Sangue saiu pelas unhas e marcou o lençol. O abdômen contraiu. Conteúdo gástrico subiu grosso, escuro. Houve aspiração parcial. O tórax afundou outro nível. O pescoço permaneceu ereto. A cabeça não acompanhou a redução do corpo abaixo dela. A pele do peito começou a enrugar. O ritmo cardíaco caiu. O monitor apitou tarde demais. No último movimento respiratório, o externo cedeu mais alguns milímetros e não retornou. O tórax permaneceu afundado, imóvel. Compacto demais para conter pulmões funcionais. O óbito foi declarado às 22h19. Após a parada, o corpo ainda realizou 2 movimentos respiratórios completos, sem entrada de ar, sem som. No segundo, houve ruptura subcutânea e extravasamento interno visível sob a pele. Fechei o prontuário, limpei a maca. O sangue presente não correspondia à compressão observada. Registrei colapso estrutural progressivo sem causa definida. Em mais de 20 anos de carreira, foi a primeira vez
que observei retração torácica contínua, até falha total, sem impacto, sem peso externo e sem falha mecânica. O caso foi arquivado como inconclusivo. Eu não acreditava em pacto com o diabo, até parar naquela estrada. Era uma noite sem lua, dessas em que o escuro parece ter peso. O caminhão seguia pesado, e minha vida também. Dívidas, fracassos, promessas quebradas. Quando o motor falhou pela primeira vez, senti que não era só problema mecânico. Era como se algo estivesse testando o quanto eu ainda aguentava continuar sem pedir ajuda. Encostei no acostamento e desliguei o motor. O silêncio foi imediato e absoluto. Nenhum inseto, nenhum vento, apenas o som distante do meu próprio sangue nos ouvidos. Foi então que vi um homem parado alguns metros à frente, vestindo preto, chapéu baixo, mãos cruzadas atrás do corpo. Ele não apareceu caminhando, simplesmente já estava ali, esperando. Ele sorriu quando me aproximei, como se já soubesse meu nome, minha história e meus pensamentos. Disse que aquela estrada era conhecida por encontros decisivos. Falava calmo, educado, como um vendedor experiente. Disse que podia me ajudar. Não falou em preço naquele momento. Apenas perguntou o que eu mais desejava recuperar na vida. Respondi sem pensar. Queria estabilidade, dinheiro, paz. Ele assentiu lentamente, como quem ouve algo óbvio. Tirou do bolso interno do casaco um papel dobrado, antigo, amarelado. Disse que não era contrato comum, era acordo. Um acerto entre partes que sabiam exatamente o que estavam fazendo, mesmo fingindo não saber. O papel não tinha letras no início. Estava em branco. Ele explicou que o texto só aparece quando a decisão é verdadeira. Bastava aceitar. Perguntei o que ele queria em troca. Ele sorriu de novo e disse que todo mundo paga, mas quase ninguém entende quando. Aquela resposta deveria ter sido suficiente para eu ir embora. Assinei, não com caneta, mas com o dedo. O papel ficou quente, pulsando levemente. As letras surgiram sozinhas, formando palavras que meus olhos liam, mas minha mente não conseguia aguardar. Quando terminei, o homem dobrou o papel, guardou no bolso e disse que o caminhão já estava funcionando. O motor ligou na primeira tentativa. Nenhum ruído estranho, nenhuma falha. Quando me virei para agradecer ou questionar, o homem não estava mais ali. Apenas o asfalto vazio e a sensação incômoda de ter esquecido algo importante. Voltei para a cabine com o coração acelerado, tentando racionalizar o que tinha acabado de acontecer. Nos dias seguintes, tudo começou a dar certo. Dinheiro apareceu, dívidas sumiram, o trabalho rendeu mais do que nunca. As pessoas me respeitavam, me ouviam, mas junto com isso veio uma presença constante. Sempre que eu ficava sozinho, sentia alguém observando, avaliando,
como se conferisse se o acordo estava sendo cumprido. Sonhos estranhos passaram a me visitar. Sempre a mesma estrada, sempre o mesmo homem, agora sem rosto. Ele me mostrava cenas da minha vida, melhorando enquanto algo apodrecia ao fundo. Fora do foco, acordava suado, com a certeza de que o pagamento estava se aproximando, mesmo sem saber como seria cobrado. A primeira cobrança veio pequena, um atraso, um esquecimento. Perdi um compromisso importante sem motivo claro. Depois outro e outro. Pessoas começaram a se afastar, dizendo que eu parecia diferente, mais frio, mais distante. O sucesso continuava, mas eu já não sentia prazer nenhum nele. Apenas obrigação. Numa madrugada, o homem voltou, sentado no banco do passageiro, como se sempre tivesse estado ali. Disse que o contrato previa ajustes, que nada é gratuito para sempre. Pediu apenas pequenas escolhas erradas, pequenas omissões, coisas que, segundo ele, eu já fazia antes mesmo de assinar. Cada vez que eu aceitava, algo em mim diminuía, não fisicamente, mas por dentro, como se partes da minha consciência fossem sendo arrancadas com cuidado, sem dor imediata. Eu ainda funcionava, dirigia, falava, sorria, mas já não me reconhecia quando olhava no espelho do caminhão. Tentei quebrar o pacto. Rezei. Prometi mudar. Nada funcionou. O homem explicou que fé tardia não anula contrato. Disse que o inferno não começa depois da morte. Começa quando a pessoa percebe que ainda está viva, mas já não manda em si mesma. As estradas começaram a se repetir, mesmo viajando para lugares diferentes. Eu sempre passava pelo mesmo trecho escuro, o mesmo acostamento, o mesmo ponto onde tudo começou. Era ali que ele gostava de conversar comigo, ajustar cláusulas invisíveis que eu não lembrava de ter aceitado. Uma noite, ele disse que o pagamento final estava próximo. Perguntei o que perderia. Ele respondeu que eu já sabia. Bastava olhar para trás e contar quantas pessoas eu tinha deixado pelo caminho desde aquela assinatura. Entendi, tarde demais, que o pacto não levava a alma de uma vez. Ele leva aos poucos. Primeiro a culpa, depois o medo. Por fim, a capacidade de se importar. Quando isso acaba, o resto vem fácil. O sucesso, o dinheiro, tudo isso são apenas ferramentas para manter a pessoa ocupada enquanto se esvazia. Hoje continuo dirigindo. Continuo ganhando bem, mas cada quilômetro parece mais curto, como se o mundo estivesse encolhendo ao meu redor. Às vezes sinto vontade de jogar o caminhão contra o guardrail, só para ver se algo muda. Ele sempre ri quando percebe esse pensamento. Disse que ainda não é hora de terminar, que o contrato não prevê fuga, apenas continuidade. Enquanto eu seguir, ele segue comigo. Enquanto eu respirar, ele ajusta os termos. Não existe rescisão para quem pediu ajuda do jeito errado. Se você algum dia
encontrar alguém oferecendo soluções fáceis numa estrada vazia. Não pare. Não converse. Não responda perguntas. Ele não força. Ele espera que você se ofereça. O inferno moderno funciona assim, com consentimento cansado. Eu achava que precisava de um milagre. O que recebi foi eficiência. Resultado. Mas milagres verdadeiros não cobram silêncio como pagamento. Eles não exigem que você feche os olhos para o que está perdendo enquanto ganha. Às vezes penso em contar tudo para alguém, mas percebo que já não consigo explicar direito. As palavras escapam. O contrato protege a si mesmo. Quanto mais tento alertar, mais confuso pareço. É assim que ele se mantém secreto. A estrada daquela noite ainda existe. Já passei por ela dezenas de vezes. Sempre vejo alguém parado no acostamento, com o caminhão quebrado, olhando em volta, desesperado. Nunca paro, não por maldade, mas porque sei que ele prefere apresentar pessoalmente suas propostas. O pior não é o medo, é a certeza. Saber que tudo que conquistei tem prazo e que quando vencer, não serei levado para lugar nenhum. Vou apenas continuar aqui, vazio, funcionando, cumprindo um acordo que achei que resolveria minha vida. Se você ainda acha que pacto com o diabo é coisa de filme contínuo e rachando, ele não precisa que você acredite. Precisa apenas que você esteja cansado o suficiente para aceitar a ajuda sem perguntar o preço real. Porque o diabo moderno não aparece com chifres. Ele aparece com soluções, com calma, com um sorriso compreensivo. E espera você assinar, achando que está salvando a própria história. Quando perceber que não sente mais nada, que nada te assusta, nem me emociona, talvez seja tarde. Esse é o sinal de que o contrato está quase quitado. O resto é apenas rotina. Se ainda puder escolher, escolha continuar falhando sozinho. É menos doloroso do que vencer acompanhado por algo que nunca vai embora. Eu assinei numa estrada vazia. Talvez você assine de outra forma. Um clique, uma decisão errada, um atalho moral. O formato muda. O resultado não. Toda estrada cobra pedágio. Algumas cobram dinheiro, outras cobram partes de você que não crescem de volta. Se ouvir uma voz oferecendo exatamente o que você precisa, desconfie. O inferno não inventa desejos. Ele apenas responde aos que você nunca deveria ter feito. Zé Firmino era conhecido na região inteira. Homem valente, língua solta, mão pesada. Já tinha arrumado confusão em festa, em venda, em enterro. Dizia que não tinha medo de nada e que reza não segurava homem de verdade. Certo dia, brigou feio com um vizinho por causa de cerca. Bateu no velho, derrubou no chão e deixou ali mesmo.
O homem morreu dias depois. Depois disso, Zé Firmino começou a definhar. Ele ou dormia, andava pela casa de noite, acendendo vela, apagando, sem saber o que fazia. Dizia que alguém chamava ele pelo nome, sempre do lado de fora, mas nunca tinha ninguém. Começou a aparecer marca no corpo, arranhão fundo nas costas, marca roxa no peito. A mulher dele tentou levar em médico. Não acharam nada. Desesperada, procurou uma benzedeira antiga, mulher respeitada, dessas que não levantavam a voz. Ela escutou tudo e disse que ali não era doença. Mandou Zé Firmino entrar. Quando começou a benzer, ele caiu no chão, se debatendo, falando palavrão que nem ele costumava falar. A voz mudou. Não parecia dele. A benzedeira parou no meio. Disse que aquilo não ia sair enquanto ele não consertasse o que tinha feito. Zé Firmino não quis. Xingou, ameaçou, saiu arrastado de casa. Na mesma semana, caiu morto no terreiro, sem ferida nenhuma. No enterro, o caixão não fechava direito. Sempre ficava uma fresta, por mais que tentassem. Depois disso, ninguém mais duvidou da benzedeira. E até hoje, quando alguém exagera na maldade naquela região, sempre tem quem diga: castigo não vem rápido, mas vem certo. Foi no começo da década de 1960, ainda em cidade pequena do sul de Minas, quando quase todo mundo se conhecia pelo nome ou pelo apelido. O cemitério ficava afastado no alto de um morro, e atrás dele havia uma casa velha, construída ainda no tempo dos primeiros moradores. Ninguém morava ali havia anos. Diziam que toda família que tentava ficar não aguentava mais que alguns meses. O último a tentar foi um homem chamado Geraldo, que veio de fora com a mulher e 2 filhos pequenos. Alugo barato, achando que era vantagem. Nos primeiros dias, não aconteceu nada. Depois, começaram os barulhos. Chamaram o padre da paróquia. Ele foi, benzeu, rezou, aspergiu água benta. Naquela noite, silêncio completo. Na noite seguinte, o sino da igreja tocou sozinho, fora de hora. O padre voltou acompanhado de um homem mais velho, conhecido por benzer em casos difíceis. Quando entraram na casa, o ar estava pesado. O benzedor disse que ali tinha coisa antiga, ligada a enterro mal feito, promessa quebrada. Enquanto rezava, um cheiro forte tomou o ambiente, igual cova aberta. A mulher de Geraldo passou mal. Um dos filhos caiu desacordado. Depois da reza, mandaram a família sair da casa. Disseram que ali não era lugar de gente viva. A casa foi abandonada de vez. Anos depois, desabou sozinha. Até hoje, quando alguém passa perto do cemitério, depois de escurecer, escuta passos onde não tem chão para pisar.
A lembrança daquela noite ainda incomoda. Não foi susto passageiro. Foi a impressão de ter visto algo que não se encaixa no que a gente conhece. Era dezembro de 2023. Eu, meu marido Rogério e nossos 2 filhos fomos até Cascavel para resolver coisas de fim de ano. Moramos numa cidade pequena do oeste do Paraná, cercada por lavoura e estrada de chão. Fizemos compras, passamos pelo centro e decidimos voltar no mesmo dia. Saímos já de noite. Na saída da cidade, o GPS indicou um desvio estranho. Rogério quase entrou numa pista errada e precisou frear forte para corrigir. Aquilo já deixou o carro em silêncio. Mesmo assim seguimos, confiando no caminho. Pouco depois o asfalto acabou. Entramos numa estrada de terra em obras, com mata fechada dos 2 lados. Não havia casa, não havia luz, não passava outro carro. O farol iluminava só poeira e árvores tortas. O carro começou a perder força. Rogério comentou que o motor estava estranho, mesmo revisado. Foi quando senti um frio diferente, daqueles que não vêm do tempo. No meio da estrada apareceu algo parado. No começo pensei que fosse um cachorro. Logo vi que não era. O corpo era alto, coberto de pelo escuro. As pernas eram longas. Os braços iam quase até o joelho. Estava ereto, olhando direto para o carro. Os olhos refletiam o farol. Rogério puxou o volante com força para evitar. O carro quase saiu da estrada. No mesmo instante, a coisa avançou. Não foi correndo. Veio num salto. Sentimos um impacto forte na traseira. O carro balançou. As crianças acordaram chorando. Rogério acelerou sem olhar para trás. Eu não conseguia falar. Quando chegamos de novo ao asfalto, o carro voltou ao normal. O motor respondeu. A estrada ficou comum. Seguimos até em casa, sem conversar. Já parados, Rogério disse em voz baixa que aquilo não era cachorro. Não respondi. Na manhã seguinte, vimos marcas na parte de trás do carro. Arranhões fundos, compridos, paralelos. Não era batida de pedra nem galho. Dias depois, comentando com moradores antigos, ouvimos que aquela estrada sempre foi evitada à noite. Falavam de gente que se perdeu na mata e de histórias antigas ligadas àquele trecho. Desde então, não viajamos mais de madrugada. Aquela estrada nunca mais entrou no nosso caminho. Isso aconteceu em Borda da Mata, no sul de Minas, no ano de 1953. Naquele tempo a cidade era pequena, muita gente morava em fazenda e notícia corria de boca em boca. Numa noite de abril, já tarde, um homem chegou correndo na Basílica Nossa Senhora do Carmo. Estava suado, tremendo e quase não conseguia falar direito. Quando conseguiu, pediu ajuda ao padre. Disse que na fazenda onde morava, no bairro Ponte de Pedra, estava acontecendo coisa que ele nunca tinha visto. Os animais estavam a risco. Cachorro não dormia. Gado arrebentava a cerca.
Galinha morria sem motivo. De noite se ouviam gritos, palavrão dito em voz grossa, risada alta e passos, andando pela casa. Ninguém conseguia descansar. O padre da paróquia, Padre Pedro Sintra, foi até lá. Rezou, benzeu a casa, benzeu o terreiro. Aquela noite ficou mais calma e o povo achou que tinha acabado. N. Odina. Alguns dias depois, uma das filhas do dono da fazenda, uma menina de mais ou menos 13 anos, estava sentada na cama, sozinha no quarto. A porta se abriu sem ninguém tocar. Entrou uma figura escura, bem formada, parada na frente dela. Não era vulto, nem sombra. A coisa falou o nome dela e disse que se chamava Chiquinho. Disse que tinha ido buscar a menina. Ela gritou. A família correu. Quando entraram no quarto, não tinha ninguém. Mas a menina estava caída, sem voz, com febre alta, e dizendo que o homem ainda estava ali. O padre foi chamado de novo. Dessa vez achou que não era coisa simples. Pediu ajuda a um frade capucinho, italiano Frei Belchior, que tinha experiência com esse tipo de situação. O frade foi até a fazenda, conversou pouco e disse que ali tinha coisa ruim. Antes de qualquer reza mais forte, Padre Sintra chamou gente de fora. Levaram autoridades, policial, gente do fórum. Queriam ver se não era mentira ou encenação. Foi nessa visita que a coisa se manifestou de novo. A menina começou a gritar, xingar, falar palavras que ela não conhecia. A voz mudou. A força não era normal. Gente grande não conseguia segurar. Depois disso, o caso foi levado ao bispo de Pouso Alegre, que autorizou o ritual romano de exorcismo. Na noite de 23 de abril, começaram as rezas. Não foi rápido. A entidade se mostrou agressiva. Não queria os padres ali. Xingava, ameaçava. A menina se contorcia, batia na cama, cuspia. Em certo momento, Padre Sintra aproximou o crucifixo e mandou a entidade beijar. Houve resistência. Quando encostou, veio um grito alto, ouvido fora da casa. Gente da cidade acordou com o barulho. O exorcismo atravessou a madrugada. Quando terminou, a menina desmaiou e depois dormiu. Ao amanhecer, acordou sem lembrar do que tinha acontecido. Dizem que antes de ir embora, a entidade falou que sairia dali, mas que voltaria quando o Padre Sintra morresse. A fazenda ficou calma depois disso. A menina cresceu, casou, saiu da região. Padre Sintra virou Monsenhor e morreu anos depois. Até hoje, em Borda da Mata, tem gente que evita passar perto daquela antiga propriedade depois que escurece. E tem quem diga que depois da morte do padre, algumas coisas voltaram a acontecer.